Vamos a mais uma bendita live. Acho que agora acertei na luz. É tempo para o conhecimento, já diria o Cortella. Vamos à nossa live de revelações e oração. Vamos falando só glória, só vitória. Ser um gemer e ser um geme chora. Você entende? A música do Mato do Nascimento é vitória, vai chorando, geme, chora. É vitória, vai chorando, geme, chora. Então, a Deus nessa hora, é vitória, né? E eu peguei uma parte da música, isso já há muito tempo, falo aqui no canal, só glória, só vitória, baseado nessa música. Essa música marcou, esse hino marcou um pouco a minha vida por duas ocasiões. Primeiramente, que eu colocava o LP para minha avó escutar. E segundo, que na Santa Imaculada Conceição, não a católica, mas a do arco-íris, que veio da católica, pregava que não poderia escutar hinos de outras denominações, que pelo fato do Matos estar colocando bateria naquela música, naquele hino, era diabólico. A história que a Vitória já me chora, até que deram o fim aqui, começaram a pressionar a avó para não escutar, que era pecado. Minha outra tia pegou o hino, o LP, melhor dizendo. Acho que até era dela, da tia Nazaré. Você vê como é que o fanatismo faz coisa, não é verdade? Mais tarde estão aí com bateria para cima e para baixo. Sem falar que nos próprios CDs deles lá, vamos ficar aqui falando deles porque não é o foco, eles usavam bateria também. Enfim, vamos à live aqui das revelações. Então, isso aí já é uma primeira revelação. Revelações da Bíblia, da palavra. A vitória e a glória. Vitória, Cristo teve sobre a morte. Ele venceu o aguilhão da morte. A glória, ascendeu-se para a glória. Está à destra de Deus Pai. E ele tem a promessa para todos nós de ressurreição e vida eterna. E está com Deus. Falando em ressurreição e vida eterna, ontem eu estava vendo o debate do Carlos Reinar, lá na rádio do César, lá, aquela rádio FM, um outro pastor lá, muito sábio, deu um banho no Carlos lá, deu um banho nele. Foi, até o pessoal está dizendo nos comentários, uma luta do Popó contra o Bambam. Respeito, Carlos Reinar, fiz live com ele lá sobre a Imaculada Conceição. Mas assim, o Reinar, surpreendentemente, eu não sabia disso, defende que não existe a imortalidade da alma. Fica até assim, mas ele não defende isso, a CCB defende. Até que eu entendi que ele diverge um pouco da CCB. Na minha opinião, posso estar errado, eu acredito na imortalidade da alma e sou favorável que o pastor, teólogo, formado lá em grego, em hebraico, estava falando. Jesus separou alma de corpo. Paulo vai falar santidade no corpo, na alma e no espírito. Paulo também vai falar que é para conservar o corpo, a alma e o espírito para a vinda de Cristo. Então tem essa divisão. E a alma, ela é eterna. Ela sai desse estojo aqui, que é o nosso corpo, como fosse um lápis, uma caneta, e sobrevive. Aliás, vive. Porque, na minha concepção, a alma já existe desde sempre. Deus é eterno. Vai saber se essa alma que está em mim, assim como tem almas em vocês, é uma coisa servida aqui. Eu já vou deixar todo mundo doido aqui. É um debate, né? Mas é um pensamento, na verdade. Se essa alma já não estava lá no céu, de alguma forma, e quando eu nasci, ela veio para mim, no meu corpo, como no seu. E quando nós descemos à sepultura, ela vai cortar o local que era dela antes. Porque tem gente que defende que a alma passa a existir quando a gente nasce.
Mas vai saber se já não existia antes de nós nascer. Eu digo nascer que nem esse plano, nessa vida material, nesse corpo. Coisa bem profunda, claro. Gera discussões porque a Bíblia não responde tudo claramente. E desse modo, pensar assim, nessa até anterioridade da alma, que eu acredito que ela seja imortal. Quando a gente falece, ela vai já para o paraíso, como o Senhor Jesus disse, para aquele ladrão, Dimas. Claro, vai para o paraíso se estiver bem com Deus. Ou por uma espécie de pré-inferno, que o inferno mesmo é o segundo momento, ou melhor dizendo, a segunda morte, o lago do fogo, até que vem o paraíso verdadeiro, Deus estabelecendo seu reino. Então, essa questão de escatologia gera uma série de dúvidas, de doutrinas, de competições, de dissensões. Muitas igrejas acabam sendo abertas por conta disso. O próprio Charles Russell, nos estudos lá da Torre de Vigia, aquela coisa toda, que era do movimento adventista e era também da presbiteriana, acabou saindo da presbiteriana e fundando a Testemunho de Jeová, com essa ideia da mortalidade da alma, não da imortalidade. Assim como os adventistas também acreditam. E o Carlos Renato pensa, então, de acordo com as Testemunhas de Jeová e adventistas, diferente que ele aprendeu na CCD. Aqui muita coisa na CCD, como eu estava vendo também, Nicodemo falar da presbiteriana, você pode ver que minha fala até me parecida que é da presbiteriana. Não sou ligado lá à igreja, mas eu capto muita mensagem deles. E ele estava falando, somente Nicodemos, que a CCB, no seu estatuto, diz que a obra de Deus foi criada só em 1910. Ou seja, eles são exclusivistas. Dão a entender que Deus abriu aquela obra, só aquela, para salvar as pessoas. E só em 1910. Isso quer dizer que antes não existia salvação para ninguém. Que existe uma graça salvífica e só a CCB é detentora dela. Olha só a loucura, né? Um monte de igreja era assim, inclusive aquela que eu pertencia. Porque o líder dizia, sair daqui vai morrer. Só tem salvação aqui. E por incrível que pareça, tanto Davi Miranda como Franciscon, fundador da CCB, eram católicos. Aprenderam na Igreja Católica a dizer que aqui tem salvação e lá não tem. Como existe até hoje, não vou dizer todos os católicos, mas os mais fundamentalistas, extremistas, padres, eu digo, que asseveram que só na Igreja Católica vai ter salvação. Aí você para e analisa aquele vídeo que eu coloquei na aba comunidade. O próprio Papa Francisco, de modo inédito, reconhecendo os abusos sexuais praticados pela Igreja Católica lá na França. Aí imagina só, nós vamos usar o silogismo aqui, que seria você tem uma premissa maior, menor e a conclusão. A Igreja Católica nunca te salva. Então, eu deduzo que basta ser católico para ser salvo. Assim sendo, qualquer um, mesmo que peque, porque é católico, vai ser salvo. Destarte desse modo, dessa forma, os curas, os sacerdotes que estão praticando pedofilia estão salvos, mesmo praticando esse ato abominável aos olhos de Deus. E terrível as pessoas que vão ser traumatizadas por isso. São vítimas disso. Ele vai ser salvo. Porque não importa se ele esteja pregando ou não. E vivendo, quer dizer. Importa ser católico. Olha só a lógica. Bacana. E isso vale para as igrejas extremistas, exclusivistas, que falam dessa maneira. Tudo errado. A porta da salvação é Jesus, mas se você ouvir e praticar as obras, na realidade é praticar o amor ao próximo e a Deus.
Quem pratica o amor ao próximo, ele não violenta o próximo, ele não abusa do próximo, ele não engana o próximo, ele não humilha, não avilta o próximo. Quanto mais a Deus. Você vê como que, se a gente não estudar, a coisa fica complicada mesmo, não é verdade? Fica muito complicada mesmo. É isso que eu sempre digo. Porque os fanáticos, basta ser católico. Por isso que eles andavam catequizando os índios naquela época lá de 1500. Porque, né, tem que ser católico. Tem que ser evangélico. Vocês entendem a loucura? Boa noite que está chegando, a Sandra, meu Felipe, os demais que estejam ouvindo aí. Tudo isso que a gente está falando, por mais que seja divagação para os assuntos, tem a ver com revelações. A gente abriu os nossos olhos. E a gente só tem triunfo, vitória, se estiver no caminho da obediência, no centro da vontade de Deus. E a obediência é amar o próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Passando disso, não tem como obediência, não é obediência. Simplória é mais complexa e até difícil para alguns. Na prática, as pessoas gostam de ouvir as palavras de bênção, de vitória, mas não querem passar pelo processo. Muitos invejam a vida do outro, o sucesso do outro eles invejam, mas eles não querem trilhar pelo caminho que o outro trilhou, muitas das vezes cheio de pedras, pedregulhos, espinhos, para chegar aonde chegou, ou ao sucesso, entre aspas. É muito fácil você olhar para alguém, o camarada está rico, está bem de vida, eu quero, né? Não sabe o que ele passou. E não vai querer passar, ou pagar o preço, sujeitar a determinadas coisas. Não. Ele quer o atalho, ela quer o atalho. E muitas das vezes, o atalho é o discurso ad hominem. Você é feio, você é feia, você é isso. Aquela coisa toda. A inveja é patente, é visível desse modo, né? Quando a pessoa chega perto de ti e começa do nada, você está numa boa, até sorri ou até quer cumprimentar, e ela faz isso, denota inveja, denota falta de experiência, maturidade, obras carnais, principalmente com ataques. São as mesmas pessoas, isso é incrível, eu sempre falo, sou repetitivo nisso, estão sempre nas igrejas, estão sempre nas missas. Para de ir para a missa e para a igreja, meu filho, minha filha, pelo amor de Deus. Pare, porque você está sendo um hipócrita. Você não pratica nada daquilo que você aparenta ter ou ser. Você é para ir lá, vá, mas seja coerente com aquilo que você diz que é. Eu sou. Eu não vou à igreja alguma. Eu também não faço militância para não ir. Só que eu faço o que eu quero fazer. Eu não sou hipócrita. Eu não preciso estar com rótulo de santo. O Bruno é santo porque não sai da missa. O Bruno é santo porque não sai da igreja no culto. Até eu chego a dizer para muitos, eu sou profano. Para mim não ser cultuado por ninguém, idolatrado por ninguém, porque eu entendi o evangelho. Aliás, falar em entender o evangelho, que é liberdade para o homem estar com Deus, amar a Deus. Eu estava vendo as diferenças, eu não me lembrava disso. Eu estava vendo as diferenças da doutrina islâmica. Na própria doutrina islâmica existem três ramificações. A sunita e a xiita e uma outra. Uma briga com a outra, principalmente a xiita e a sunita, porque depois que o líder do islamismo, Maomé, morreu, ficou a disputa entre uma que defende a ideia do amigo de Maomé e a outra do primo. A herança, a briga, que não se tem só naquele contexto de Isaac
e Ismael. Também nas subdivisões da própria formação da religião, que foi criada para sobrepor, né? Para ser mais uma alternativa de justiça, até porque é uma religião monoteísta, criada em 1600, aliás, em 600, depois de Cristo. Eu acompanho muita coisa, percebo como existe briga, não é verdade? Por coisas pequenas, tolas. Eu estava vendo recentemente atores aí que tinham fama, poder, não souberam controlar isso e acabaram presos, praticando crimes. Por isso que tudo tem que ser com equilíbrio, seja na fama, seja na vida anônima, um temor, principalmente a Deus, né? Que é o princípio de toda a sabedoria. Meus caros, essa é a mensagem, até porque a gente está meio tarde. Eu quero fazer esses programas mais cedo, de manhã, em breve. Nós vamos fazer de outra forma. Aqui continuam os calorões, né? E dificulta um pouco. Mas deu para captar um pouco a mensagem aí. Tá? Deus abençoe a todos. Vamos encerrando aqui. A oração eu vou deixar. Bom, podemos fazer umas palavras de oração aqui, né? Soberano Deus, eterno Pai, venha nos ajudar. Perdoa as nossas falhas. Nos ajude a vencer todas as dificuldades, a termos vitória e a tua glória resplandecendo em nossas vidas. Por as enfermidades, liberta os oprimidos, ajuda cada um a vencer, a carregar a sua cruz. Em nome de Jesus. E se a gente pede e agradece, acreditamos que o Senhor vai operar grandemente e tudo que é pedido com fé, o Senhor responde. Amém e amém. Até mais. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em Deus, fé em Deus.